Boa tarde, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje nós comemoramos hoje, ou lembramos hoje, o dia dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E as leituras de hoje são voltadas para esses dois apóstolos. Pedro, o apóstolo, e Paulo, o doutor das nações, os dois nos ensinaram a vossa lei, Senhor. Santos apóstolos Pedro e Paulo. De formas distintas, essas duas colunas da igreja. Pedro e Paulo. Porque assim Cristo os determinou. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes à vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos, por sua intercessão, os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. As leituras voltadas para esses dois apóstolos de Cristo e nossos guias também, porque assim Cristo os determinou como guias para a sua igreja. O que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é o capítulo 3, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de agora que se lê é o Salmo 19. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamaram a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Deus me separou desde o ventre materno. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 20. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, firmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, Tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje a vigília da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, aproximemo-nos dos fundamentos de nossa fé. Pedro foi o líder do grupo dos 12 e esteve ao lado de Jesus nos momentos mais marcantes dos relatos evangélicos. Paulo, por sua vez, é conhecido como apóstolo dos gentios, destacando-se por sua conversão pelo ardor missionário
e pela profundidade de seus escritos no Novo Testamento. No Evangelho que acabamos de ouvir, que trata de uma das aparições do ressuscitado, é apresentado o diálogo entre Jesus e Simão Pedro. O verdadeiro discípulo é aquele que, no percurso de sua vida e missão, compreende e assume as essências do mandamento maior transmitido por Jesus, que é o amor. Então, esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que transmite o amor a todos, sem distinção de classe social ou qualquer outra. Que transmita o amor a todos, assim como Cristo. Peçamos para que nós sejamos como Pedro, como São Pedro e São Paulo, os discípulos fiéis de Cristo também, São Pedro e São Paulo, corajosos no testemunho da fé e generosos no seguimento de Cristo até o fim. Sejamos assim, como São Pedro e São Paulo, apóstolos fiéis de Cristo até o fim. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que quando chegar nosso dia de estarmos juntos na presença de Cristo, que tenhamos boas respostas para dar a Ele, como essa. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes o quanto eu te amo e quanto minha vida foi para ti. Foi para te servir e seguir os teus mandamentos como tu ordenaste. Que a nossa vida seja assim, para Cristo, como Ele nos pede que seja. Que São Pedro e São Paulo, como Ele mesmo nos deixou a pedra fundamental da sua igreja. São Pedro, principalmente, que foi a pedra fundamental da Igreja de Cristo, que é até hoje. Que sejamos como eles, fiéis até o fim, fiéis a Cristo, que tudo pode até o fim. Que assim seja. Amém.